Queridos, na aula de hoje, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre área e perímetro, tá? A gente vai fazer uma atividade extra no caderno e as lições de casa 6 e 7, tá? As lições de casa 6 e 7 são das páginas 154 e 155, ok? Então, antes da gente ir para os exercícios, a Pro vai fazer com vocês dois exemplos para vocês relembrarem como que calcula a área e o perímetro de figuras, tá? Principalmente em malhas quadriculadas, que é o que vocês terão que fazer. Então, olha só. Aqui a gente tem duas figuras, tá? A figura 1 e a figura 3, tá? A gente precisa calcular a área e o perímetro dessas figuras, tá certo? Então, olha só. Primeiro a gente vai olhar para a figura 1 e a gente vai calcular a área, né? O que é a área que vocês já sabem? A área é a superfície da figura, é a parte de dentro da figura. Então, nesse caso, para a gente calcular a área, é só a gente contar quantos quadradinhos tem essa figura. Então, olha só, para vai fazer bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a área dessa figura é 7, tá? Pessoal, quando vocês forem fazer, façam também, tá? Um pontinho, algum risquinho dentro, para vocês não se perderem. E também não esquecer de contar algum, ou não contar, ou contar duas vezes o mesmo. Então, esse pontinho aqui, ó, é importante, tá? Agora, a gente vai calcular o perímetro. O perímetro é o contorno da figura. Então, a gente tem que contar os lados do quadrado. Olhem aqui no vídeo para vocês verem como que eu vou fazer. Eu vou fazer com risquinho. Quando vocês forem também fazer as atividades de vocês, tanto na apostila como no caderno, façam também esse risquinho. A mesma coisa, para não se perder, para não deixar de contar algum, para não contar o mesmo duas ou mais vezes, tá? Então, vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o perímetro da figura 1 é 16, tá? Percebam, ó, que eu contei todos os lados, tá? Ó, do lado, embaixo, desse outro lado também. Então, a gente conta a lateral, né? O contorno da figura. O contorno da figura nós chamamos de perímetro, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que na figura 3. Então, vamos contar a área, a parte de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 quadradinhos. Então, a minha superfície contém 8 quadradinhos. Então, a minha área é igual a 8. Agora, o perímetro, o contorno. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o meu perímetro vale 12, tá? Muito fácil, né? É só contar a quantidade de quadradinhos, a quantidade de risquinhos dos lados e fazer as anotações, né? Mas é importante, tá? Fazendo o risquinho, a bolinha, para vocês não se perderem. Pessoal, então agora a atividade do caderno, tá? É o seguinte, eu vou anexar junto com o vídeo o arquivo dessa atividade. Então, para quem tem impressora em casa, pode imprimir e colar no caderno, tá? Quem não tem impressora, vai fazer também, só que vocês podem estar desenhando no caderno, ou se vocês conseguirem olhar no vídeo, contar no vídeo e passar para o caderno, não tem problema nenhum, tá? O importante é depois fazer as respostas certinho lá, tá? Então, olha só, atividade número 1. Calcule o perímetro em lados de quadradinhos e a área também em quadradinhos de cada figura. Depois, responda as questões. Então, olha só, vocês têm aí a figura A, B, C, D, E, F, G. Então, de cada uma delas, vocês vão calcular o perímetro, que é o contorno, e a área, que são os quadradinhos de dentro, igual o exemplo que eu dei para vocês anteriormente, tá? Então, vocês vão fazer isso no caderno. Quem conseguir imprimir, ótimo. Quem quiser desenhar, ótimo também. Mas se você conseguir olhar no vídeo e fazer
no caderno, também está ótimo, tá? Então, né, só não se esqueçam de especificar certinho quando vocês estiverem fazendo lá no caderno. É a figura A, então coloca a letra A, escreve área, perímetro e área, tanto faz. Depois, figura B, figura C, figura D, E, F, G, para ficar bem organizadinho, tá? Calculou a área e o perímetro dessas figuras, vocês têm mais 3 perguntinhas para responder, tá? A primeira pergunta: quais figuras têm a mesma área e perímetros diferentes? Então, depois que vocês calcularem o perímetro e a área, vai ficar fácil de vocês verem quais são essas figuras, tá? Agora, na letra B, quais figuras têm mesmo perímetro e áreas diferentes? Então, vocês vão observar lá que figura que tem o mesmo número de perímetro e o número de áreas aí já é diferente, né? E agora na letra C, quais figuras têm a mesma área e o mesmo perímetro? Qual das figuras que a área é igual e o perímetro também é igual, tá? Pessoal, bem facinho, né? É só primeiro calcular a área e o perímetro e depois responder essas perguntinhas de acordo com a área e o perímetro das figuras acima. Se ficar alguma dúvida, vocês me mandem mensagem perguntando, tá? Depois, vocês vão lá na apostila, na página 154, e vamos fazer a lição de casa número 6, que é super parecida, tá? Olha só. A atividade número 1 pede para vocês traçarem na malha quadriculada um polígono de 4 lados de mesma medida. Medida dos lados do polígono, 4 centímetros, né? Então, vocês já fizeram uma atividade parecida com essa aqui. Então, vocês vão ter que desenhar aqui para mim um polígono de 4 lados de mesma medida. Que polígono será esse, né? Que tem os 4 lados iguais. E, ó, aqui também está falando que a medida dos lados do polígono tem que ter 4 centímetros. Então, é importante vocês fazerem com régua, tá? E depois, aqui embaixo, ó, tá pedindo, escreva o nome do polígono traçado por você. Então, esse polígono, ele possui 4 lados, só que esses 4 lados são 4 lados da mesma medida, são 4 lados iguais. Como que chama essa figura, tá? Vocês vão colocar um nominho aí para mim. Agora, atividade número 2, ó, parecida. Trace no quadriculado um polígono de 4 lados, cuja medida da altura seja 3 centímetros e a medida da largura 6 centímetros. Então, presta atenção nas medidas, tá? De altura são 3 e de largura são 6. Então, vocês vão desenhar aqui bonitinho, com régua também, e depois vão responder. Escreva o nome do polígono traçado por você. Então, esse polígono, a gente já sabe que ele vai ter 4 lados. Mas são os 4 lados iguais? Parece que não, né? Então, vocês vão especificar certinho o nome dessa figura aqui. Ainda na página 3, na página 154, atividade número 3, agora vocês vão comparar os polígonos que vocês desenharam acima e escrever uma diferença e uma igualdade observadas entre eles. Então, vocês vão observar os 2 desenhos que vocês fizeram. Aí, vocês vão escrever aqui, qual a diferença entre eles, né? Pode observar bonitinho, vocês vão conseguir perceber muito fácil. Escreve aqui a diferença. E depois, a igualdade. O que esses polígonos têm de igual? Escreve também nesse espacinho aí na apostila de vocês, tá? Agora, pessoal, na página 155, é a lição de casa número 7, que fala assim. Na sala de aula, você explorou 2 importantes conceitos da geometria, área e perímetro, lembra-se? Também registrou esses conceitos no glossário matemático. Então, quem ainda não registrou lá no glossário, vai lá em área, escreve o que é área, vai em perímetro, escreve o que é perímetro, tá? E agora a atividade número 1 é bem parecida com a qual vocês fizeram no caderno, certo? Então, olha só. Com base nesses registros, aplique o que aprendeu e calcule a área e o perímetro do quadrado abaixo. Então, aqui tem uma figura, né, um quadrado, e vocês vão calcular a área desse quadrado e o perímetro desse quadrado. Igualzinho a atividade que vocês fizeram no caderno, tá? Depois está pedindo, as medidas da área e do perímetro dessa figura geométrica são iguais ou diferentes? Então, depois que vocês calcularem a área e o perímetro, vocês vão observar
se os números, né, são iguais ou diferentes e vão responder aí na apostila de vocês. Agora, atividade 2, ó, parecida também. Calcule também a área e o perímetro desse retângulo. Então, tem o retângulo aqui, onde vocês irão calcular a área e o perímetro, e depois vocês vão escrever aqui embaixo. As medidas da área e do perímetro desse retângulo são iguais ou diferentes, tá? Lembrando que é importante fazer a bolinha no meio para contar, o risquinho dos lados para contar, para vocês não se perderem, tá? Pessoal, é o seguinte, eu também vou pedir foto dessa atividade até o dia 25, que é a quinta-feira, às 16 horas, tá? Mais uma vez. Lembrando que essas atividades, elas estão valendo pontinhos para a prova. A nossa prova já é na semana que vem, então se não me entregar até na quinta-feira, eu não vou aceitar mais depois, tá? Então, já façam já, rapidinho, facinho. Qualquer dúvida vocês me mandem, tirem foto e me mandem para eu anotar aqui em casa que vocês fizeram, tá? Pessoal, então é isso. Na nossa próxima aula a gente faz as correções. Se tiver mais algumas outras dúvidas, a gente faz na aula online, tá? E lembrando que essas atividades caem na prova, certo? Então façam bonitinho. Se tiver dúvida, me pergunta. Não vai ficar com dúvida aí que depois vai ter na prova, tá bom? Então, até a nossa aula de sexta.